Bem, meus amados, Esdras está depois dos livros de Crônicas. Um livro pequeno, 10 capítulos, mas é um dos livros mais extraordinários da palavra e que nos traz lições bem profundas. Esdras 2, versos 7 e 31, eles dizem assim, o 7. Os filhos de Elão, 1254. O verso 31. Os filhos do outro Elão, 1254. Amém. Não é aula de matemática. Não sou professor de matemática. Não ia mal quando estudava, mas também não tirava 10. Muito bem. Um dos fatos mais interessantes do povo de Israel foi quando estiveram cativos por 70 anos na Babilônia. A desobediência deste povo fez com que eles sofressem as consequências, perdessem tudo e fossem exilados na Babilônia, debaixo do jugo de Nabucodonosor, Assuero. Passaram por momentos difíceis. Ali eles foram questionados sobre o louvor que havia em Jerusalém e disseram: olha, os nossos instrumentos estão pendurados junto aos salgueiros no rio da Babilônia. Aqui nós não temos motivação para cantar. Não deram valor ao que Deus tinha dado a eles e agora não têm a oportunidade de adorar, mesmo porque a condição que eles viviam de escravidão, de exílio, as dificuldades, elas não davam a eles essa liberdade, até mesmo porque não tinham mais o templo, e o mesmo estava totalmente destruído em Jerusalém, e tudo que era de melhor deste templo, construído por Salomão, idealizado por Davi, também tinha sido levado para a Babilônia e fazia parte dos castelos e dos centros de idolatria, de adoração daquele povo, que Nabucodonosor colocou ali estes utensílios sagrados da casa do Senhor. Porém, desde quando iniciou-se o processo de advertência de Deus a eles, porque eles perderam o rumo da história e se deixaram levar por alianças, tiraram a centralidade de Deus, adorando outros deuses, sendo conivente com falhas que havia no meio deles ali. Inclusive os levitas não davam importância às suas escalas na casa do Senhor, às festas de celebração totalmente comprometidas. Desde este momento que Deus usa profetas para dizer a eles que eles deveriam corrigir as falhas, voltarem às origens, caso contrário, sofreriam consequências. Mas mesmo quando Deus falava isso, por conhecer o coração do homem e já ter a certeza que aquele povo de dura cerviz não iria dar ouvido aos profetas, é óbvio que sempre haverá o fiel, mas a maioria não iria dar ouvido aos profetas, o Senhor já dizia que haveria restauração. Esta restauração haveria porque havia uma promessa de Deus principalmente à tribo de Judá, de que dela descenderia Jesus Cristo, a redenção da humanidade, e o problema do pecado seria resolvido. Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. E com isso nos abriu a porta da graça, nos dando liberdade
de nos achegarmos diretamente ao Senhor. Então havia esta promessa, principalmente direcionada à tribo de Judá, uma tribo privilegiada e que inclusive o templo foi preservado enquanto houve possibilidade por esta tribo. Dela descendiam os reis, alguns absolutamente fora da casinha, fazendo tudo que desagradava ao Senhor, outros vinham e faziam alguma coisa melhor, corrigiam, Deus sempre dando oportunidades, levantando pessoas, reestruturando, para que eles mudassem a forma de agir e voltassem ao Senhor. Não foi o que aconteceu. 70 anos cativos, com uma promessa de restauração, de reconstrução. Jerusalém totalmente destruída. Agora chegara o momento em que esta promessa de reconstrução estava sendo cumprida. Deus move o coração de Ciro, o rei da Pérsia, e no primeiro ano que ele sobe ao domínio, porque já havia sido destruído a dinastia de Nabucodonosor, a Babilônia já tinha caído, Deus permite que algumas pessoas elas sirvam de verdadeiras lixas na nossa vida. E momentaneamente elas podem pensar que triunfaram, mas elas só foram um instrumento de Deus para nos advertir, nos chamar a atenção e nos corrigir. Elas caem. Nabucodonosor achou que nunca seria derrotado, mas ele foi derrotado. O rei Ciro, o Senhor fala no coração dele, para ele liberar o povo, para o povo voltar e reconstruir a sua pátria. Agora você imagina, 70 anos não são 70 dias. Nós vamos nos adaptando a situações, até mesmo pela necessidade de sobrevivência. Nós criamos em nós a resiliência, e nós passamos a suportar adversidades até para sobrevivência e para tentar mudar a história, fazer alguma coisa. Ali, porém, havia inclusive uma promessa, então era mais motivador. Chegar a hora do povo retornar. Este povo retornaria partindo do zero, como eu disse, 70 anos, ali eles já tinham uma certa estabilidade, a sua forma de sobrevivência também, e era hora de renunciar, deixar tudo para trás e recomeçar, reconstruir a sua pátria. Não é um desafio simples, não é algo fácil e comum de se assimilar, porque eu disse que nós, inclusive pela sobrevivência, nós vamos nos adaptando a condições adversas que quando elas se encerram, quando o tempo muda, se pararmos um pouquinho para pensar, nós não vamos conseguir imaginar de onde tiramos força. Se você der uma olhadinha para o ontem, o que o Senhor fez por nós e como nós nos saímos bem em determinadas situações, nem conseguimos acreditar. É muito difícil assimilar como que foi que eu cheguei até aqui. Este povo, então, tinha a oportunidade de reconstruir e recomeçar do zero, mas Deus não os tiraria dali sem nada. Ciro devolveu o que era do templo, pessoas ofertaram a este povo que regressaria ouro, prata, saíram dali motivados, o desafio era físico, porque eles precisariam caminhar até Jerusalém, e espiritual, porque aquela geração que saía não tinha noção verdadeira do como estava Jerusalém. Jerusalém era motivo de escárnio. Se nós dermos uma olhadinha nas lamentações de Jeremias, nós vamos ver. Jeremias dizia, olha, outrora tão populosa, agora não tem nada aí, tudo destruído. As nações oportunistas, elas tinham tomado posse do que tinha sobrado
em Jerusalém, porque todos quiseram, me perdoe a forma de expressão, tirar uma casquinha da desgraça do povo. O povo era uma ameaça, porque serviam a um Deus verdadeiro. Apesar de todas as falhas, eles tinham uma história. Foram libertos do Egito. Eles tinham uma história. Entre eles tinha se levantado um rei como Davi. Eles tinham uma história. Eles tinham tido um rei como Salomão, Josias, Ezequias e inúmeros outros fatos importantíssimos, inclusive miraculosos que Deus realizou. Isto tudo impressionava as nações, como também irritava, porque eles não tinham este privilégio. Então, quando caiu Jerusalém, Amonita, Moabita, Ferezeu, Jebuseu, todos foram ali, e o que Nabucodonosor não levou na primeira leva, nem depois na segunda, porque quando ele chegou pela primeira vez, ele levou o que era de melhor, inclusive na mão de obra. Ele levou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, pessoas que eram sábias, importantes lá em Jerusalém, ele levou para também usar esta mão de obra. E Deus honrou estes homens ali. Não importa onde estejamos, se há um projeto de Deus, ali seremos vestidos de honra. O projeto de Deus vai continuar. Canta e dá graça. Muitos não tinham culpa alguma do que estava acontecendo. E Deus sabe de todas as coisas. Prova nenhuma é além do suportável. Deus sabe os nossos limites. E agora era a hora do desafio maior, reconstruir a cidade, recomeçar. Não voltaram de mãos vazias, e o sábio escritor, escriba e sacerdote Esdras, ele nos deixa um relatório detalhado. Este capítulo é extraordinário. Lá em Neemias também é feito um capítulo semelhante a este aqui, onde é trazido de forma absolutamente minuciosa e detalhada cada uma das famílias ou dos progenitores destas famílias que regressaram para Jerusalém e a quantidade de pessoas destas famílias que regressaram de Jerusalém, da Babilônia, para reconstruírem a cidade de Jerusalém. Irmãos, nós não podemos perder a nossa identidade. E quando nós lemos um capítulo como esse, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração, que é um capítulo que fala de genealogia, e às vezes vamos lendo a Bíblia e quando chegamos nele nos deparamos com estes nomes esquisitos, que eu não sugiro que seja colocado nos filhos, a maioria. Alguns destes citados somente aqui neste capítulo. Às vezes nós pulamos o capítulo ou ficamos sem compreender nada. Aí quando nós vamos entender o porquê que o sábio Esdras escreveu isso, nós ficamos admirados como Deus é minucioso, detalhista e extraordinário em nos trazer vitória e nos surpreender nesta vitória. Então é relatado de uma maneira bem detalhada, para que estes irmãos que reconstruiriam a cidade tivessem noção da própria identidade, conhecimento de causa, não incorressem na mesma falha, porque saberiam das consequências, e dessem continuidade àquele projeto, motivados de que todos ali eram importantes. Deus não faz acepção de pessoas. Não há ninguém aqui melhor do que ninguém. Todos nós somos diante do Senhor iguais. É óbvio, cada um com a sua habilidade, com a sua chamada. E um detalhe, a quem mais o Senhor der, mais ele vai cobrar. Então tem isto também, o equilíbrio da justiça de Deus. Este capítulo também nos traz isto. O sábio Neemias também vai nos trazer o relatório. E quando nós olhamos para esta família aqui, a família de Elão,
Aqui, Elão é o progenitor da família. Só que existia também um país, na época, que inclusive tinha sido um dos oportunistas na derrota do povo de Deus. Depois eles passaram do lado do povo de Deus. Então era um povo um pouco de personalidade indefinida e que caminhava de acordo com a vantagem do momento. Existia um país. Inclusive, se nós dermos uma olhadinha lá em Atos 2, quando veio a descida do Espírito Santo, o sábio irmão vai citar, o sábio escritor vai citar os elamitas. Então havia um país com este nome, este seria destruído, como houve uma promessa de Deus, porque eles participaram do momento difícil como oportunistas da queda de Jerusalém. Então os remanescentes que sobraram são citados lá em Atos capítulo 2. Também estiveram no cenáculo e foram revestidos de línguas repartidas como um fogo. Só que neste momento aqui, nós não estamos nos referindo aos elamitas, e sim a um chefe de família por nome Elão. Elão significa terras altas. Então, uma primeira conclusão a gente pode levar aqui. Para todos os grandes desafios, nós precisamos iniciar, partir do zero. E nós só chegamos em terras altas, em momentos de conquista, quando nós temos conhecimento de causa daquilo que nós entramos como desafio e quando nós dispensamos ao Senhor a liberdade de atuação. Mas vamos lá. Esta família aqui foi chamada e ele reuniu 1.254 pessoas da sua família, do seu clã. Uniu-se a Zorobabel, Jesua e os outros nomes mais que estão lá no início do capítulo, Neemias, Nispar, Bigvai. Uniu-se aos belemitas, que é casa de pão. Uniu-se também ao povo de Betel. Uniu-se também aos sacerdotes, aos levitas. Para toda reconstrução, nós precisamos nos organizar. E o que é essencial não pode faltar. Não poderia faltar a casa de Judá, porque a casa de Judá era a herdeira da promessa. Não poderia faltar os sacerdotes, os levitas, porque haveria necessidade de adoração. Então foi tudo muito bem organizado, de forma detalhada, para que esta reconstrução fosse algo extraordinário. Por isso que houve uma promessa sobre eles. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Isto porque viria Jesus Cristo, como eu disse, resolveria o problema. Então é uma família que se une às demais famílias, num total de 42 mil pessoas, acho que 42.360, unidas naquele desafio físico e principalmente espiritual para reconstruir esta cidade. Esta família também descendia da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim foi a tribo que ficou com Judá, somente as duas, e formaram o reinado do sul. Ou seja, não se corromperam com a divisão de Roboão. Foram fiéis aos princípios, aos conceitos e aos valores, primordialmente falando, e não se deixaram levar momentaneamente pela ilusão da liberdade. Então eles eram importantíssimos, porque também tinham uma história bem unida a ajudar. O bom é nós andarmos do lado de quem tem promessa e compromisso com Deus. O bom é nós andarmos do lado de alguém que agrega, que nos abençoa e nos motiva, do que aqueles que são como aquela espécie de frango que não sabe o seu potencial, a galinha de Angola, e ela logo cedo está dizendo que está fraco. Está fraco. Mas se você der uma olhadinha, ela é
extremamente útil, porque ela destrói escorpiões, pequenas serpentes e outros mais animais ou insetos perigosos, mas ela não sabe o potencial dela. Minha avó criava e ela dizia para nós, logo cedo, olha lá, ó, elas estão aí próximo a tudo que é fazendo a segurança para que insetos não cheguem diante dos outros frangos de espécie normal, mas ela está gritando que é fraca, que é fraca, que é fraca. Então, andar do lado de crente desmotivado, que não tem condições de acreditar em nada, isto não vai fazer bem. Agora, quando você está do lado de crente que tem promessa, ele tem defeitos, sim, perfeito entre nós é só o Senhor, ele tem defeitos, em alguns dias pode levantar um tanto quanto, precisando também de uma palavra de ânimo. Por isso que nós precisamos estar do lado dele. Porque quando precisarmos de uma palavra de ânimo, ele tem. E quando ele precisar, nós temos. Então me perdoe a forma de expressão. Faça aí um pente fino nos teus relacionamentos espirituais e veja quem está agregando, somando, multiplicando e continue do lado dele. Agora o que estiver subtraindo e dividindo, sai fora, porque as consequências serão piores no amanhã. Elão, então uma família que sai aceitando o desafio. Eu disse que eles eram benjamitas, a tribo que ficou do lado do povo de Deus em Judá. E o que acontece? Quando a reconstrução é ordenada por Deus, todas as falhas cometidas anteriormente precisariam serem bem avaliadas, para que, como eu disse, não incorressem no mesmo pecado. Não adianta eu reconstruir ou tentar reconstruir uma história se eu fizer pilares na areia, ou se eu não remover por completo os antigos pilares que foram danificados porque não houve uma boa administração. Então, quando nós vamos recomeçar, o bom e que deve ser feito é iniciar-se do zero. Então não adianta. Jesus disse, não se deita vinho novo em odre velho. Não adianta. Se eu me prontificar a reconstruir a minha história, a mudar um comportamento e quiser uma reservinha dentro do coração, isso aí eu não posso tirar. Não vai levar até o fim a situação. Vai se complicar no meio, ou vai acontecer o mesmo, ou me perdoe, até o pior. Esta era uma família privilegiada por Deus, por terem um progenitor corajoso, que junta 1.254 pessoas e dizem a eles, vamos andando reconstruir a nossa história. O tempo passa. E como eu disse, para reconstruírem a história, eles precisavam deixar para trás tudo que tinha atrapalhado. Não poderiam de maneira alguma cometer a mesma falha. Entre estes elamitas aqui, da família de Elão, não vou usar elamita, da família de Elão, que não é uma nação. Entre estes da família de Elão, destacou-se um rapaz, que era a cabeça de um espaço da tribo de Benjamim. O nome dele era Sazaque. E se nós dermos uma olhadinha lá em Esdras, no capítulo 10, lá em Esdras, no capítulo 10, e se dermos uma olhada em Neemias também, nós vamos ver que quando eles precisavam resolver alguns problemas antigos, conflitos da Babilônia, que também estiveram
durante eles, na jornada, eu disse que eles formaram famílias lá. Então casaram-se com pessoas que eram da Babilônia. Houve então algumas misturas, porque a Babilônia tinha saqueado várias nações. Houve casamentos novamente com pessoas que não eram a vontade de Deus. Então famílias entre a família de Elão eram famílias miscigenadas, de nações pagãs, e que agora aceitam o desafio, mesmo porque o vínculo familiar falava alto, em retornar. Até os estrangeiros, que os nomes não foram encontrados nos livros que o sábio Esdras pesquisou, tiveram a oportunidade de entrar. Tudo isso prenunciando Jesus Cristo. Isaías diz que o Senhor veio a um povo que não quis recebê-lo, mas que ele foi achado por um povo que não o esperava. 65 de Isaías. Em Jesus Cristo, gentios e judeus foram unidos através da cruz. A porta da salvação se abriu. Aqui há um exemplo vivo também no final do capítulo. Estrangeiros que não foram achados nos escritos que Esdras foi minuciosamente observar da história, da origem do povo, tiveram também a oportunidade de entrarem e construírem as suas casas ali, darem sequência à sua vida, porque estavam entre o povo de Deus. Pode ser que alguns se converteu, outros, como eu disse, por casamentos. Aí este Sesaque aqui, ele tem a brilhante ideia de convocar o povo e dizer que eles deveriam renunciar às esposas estrangeiras para que aquela reconstrução não tivesse mais uma mistura. Isto mostra que até então eles não tinham sido transformados de verdade, que estavam fragilizados pela situação, que a condição de importância a eles ainda não era bem assimilado, e que o medo das lutas e do retorno à Babilônia ainda não tinha sido curado. Eles acreditaram na possibilidade de reconstrução, mas não conseguiram acreditar que Deus estava com eles em tudo e que daria vitória completa. Porque agora eles queriam dispersar as famílias e provocar um problema ainda maior. Não se resolve um problema criando um problema maior. Esposas, filhos, não eram culpados daquela situação. Não se toma decisões de reconstrução importantíssimas no calor das emoções. Esdras fica numa situação difícil, sim. Inclusive nós não temos o final da história. Porém, o que Deus me leva a pensar e a compartilhar? A proposta era reconstrução, sim. Deus tinha promessas, sim. Era um desafio, sim, dos maiores. A promessa se cumpriria, se cumpriu, sim. Mas no desespero, se nós dermos uma olhada lá no capítulo 10, nós vamos ver. No desespero da hora em que o Senhor traz a eles de forma clara que haveria necessidade de uma mudança brusca do comportamento, não mais poderiam ceder à idolatria, não mais cometeriam a mesma falha de um jugo desigual. No calor emocional daquela situação ali, daquele conflito, eu fico imaginando a situação de Elão,
Eu fico imaginando a situação de Esdras. Eu fico imaginando a situação das esposas, dos filhos, que ficariam do lado de fora de Jerusalém. Não entrariam quando chegam para conquistar e recomeçar efetivamente este conflito aqui. Ficariam do lado de fora de Jerusalém. Não entrariam para reconstruir. Como iriam sobreviver? Como que o pai de família iria ter força e ânimo e motivação para reconstruir a sua história, reconstruir a sua pátria, reconstruir a sua casa, o templo do Senhor, pensando, imaginando que a esposa e os filhos estavam do lado de fora de Jerusalém, sem que ele tivesse notícia de como estavam sobrevivendo. Imagine o conflito que não era. Então, qual é a palavra de Deus para nós? Nós não podemos e não devemos resolver causas na nossa vida no calor das emoções. Precisamos ter sabedoria. E eu não posso resolver um problema criando um problema maior. Seria um problema maior. E toda aquela condição adversa que tinham passado estaria propensa a voltar, porque geraria uma revolta nas pessoas à porta de Jerusalém. Essas pessoas à porta de Jerusalém, elas encontrariam amigos ou outras pessoas inimigas de Israel para ajudarem, e elas passariam a ser um problema e um conflito terrível para o povo que estava em processo de reconstrução. Então precisava de uma avaliação de sabedoria, equilíbrio, uma contagem exata das emoções, para que aquele momento fosse verdadeiramente um momento de vitória. Uma nova história se constrói com sabedoria. Poderiam conversar entre eles na família, explicar o que estava acontecendo mesmo de verdade, entrarem e serem vitoriosos, triunfantes, não destruírem a própria casa para recomeçar a casa do Senhor, porque já recomeçariam a vida espiritual comprometida. A primeira igreja é a minha casa. Se há algum conflito na minha casa, eu devo resolver o conflito em casa, para que quando eu chegue na igreja, a plenitude da presença do Senhor e do Espírito Santo de Deus na minha vida seja verdadeira e na extensão da minha família, e que a adoração conjunta, porque aqui nós estamos reunidos em família, mas cada um tem a sua própria família, com a própria cultura familiar, com os hábitos comportamentais, com a condição socioeconômica, cultural. Várias irmãs aqui, se for dado a mesma quantidade de arroz e de tempero para ela fazer, todos sairão com um gosto diferente. Cada uma tem uma habilidade, um tempo de cozimento, uma forma de cozimento. Então nós chegamos aqui, e aqui é o lugar em que nós precisamos nos tornar uma família, porque somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, e a nossa vida não se resume a este mundo, nós somos moradores do céu. Então os conflitos da minha casa, eu não posso colocá-los para fora, eu devo resolvê-los de uma forma exata, para que Deus esteja comigo e reconstrua a minha história. Eu não posso jogar para fora o que está me atormentando. Eu fui pregar numa cidade há um tempo, e
Deus me mandou dizer algumas coisas a algumas pessoas. O que eu disse. E no final do culto chegou um irmão perto de mim, já um senhor, e ele disse a mim: eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim, porque hoje é o último dia que eu venho na igreja. Eu olhei para ele e disse assim: não adianta eu orar, porque o senhor está me dizendo que já tomou uma decisão. Então o problema do irmão é com Deus. Aí ele virou para mim e disse assim: eu não venho mais na igreja, porque eu tenho orado há alguns anos, porque um filho meu está preso e Deus não quer me ouvir. Eu olhei para ele e disse assim: ele cometeu algum delito para estar lá? Cometeu. Eu falei: então por que o senhor não agradece a Deus? Porque ele estando lá, ele está vivo. Aqui fora, ele poderia continuar no delito e não estar mais vivo. Ele levou um susto e disse: mas eu quero ele solto. Eu falei: sim, eu entendo o senhor como pai, mas eu quero que o senhor entenda também os caminhos de Deus. Ele cria caminhos nas tormentas da vida. Então agradeça, porque ele está vivo, e de uma forma temporária o irmão pode ir visitá-lo. Posso. Então era uma decisão que seria tomada no calor das emoções, porque ele não conseguia entender os projetos de Deus e achava um culpado para a história, e o culpado era Deus. O último dos culpados dos nossos problemas é o Senhor. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Ele nos dá o livre-arbítrio, mas quando eu não sei escolher, eu vou escolher com o olho carnal, sem dar atenção à voz de Deus, porque Deus conhece o que está por dentro. Olha quando o sábio Samuel chegou para consagrar Davi a rei, passou Eliabe, Aminadab, Samá, os bonitões elegantes. Ele até num determinado momento quis pegar o vaso de azeite e derramar sobre a cabeça de um, mas o Senhor disse para ele: não está aqui ainda quem eu mandei você consagrar. Você vê por fora, eu conheço por dentro. E quando ele diz a Jessé: está faltando algum? Tem um menino Davi, está lá cuidando das ovelhas da família, mande buscá-lo, porque só haverá ceia aqui após eu vê-lo. E quando Davi chegou, provavelmente empoeirado, suadinho, e ele era um menino de uma estatura pequena, ruivo. Quando ele chega, o Senhor diz dentro de Samuel: este que você vai ungir, e ele é o rei de Israel. Ou seja, Deus conhece o que está por dentro. Irmã, você está de blusa preta, com a Bíblia aí no colo. Eu quero que você faça assim, por favor. Não, lá atrás. Isto. De óculos lá atrás. A mão de Deus está estendida sobre a sua saúde esta manhã aqui, certo? Deus está fazendo um grande movimento de saúde, principalmente nos teus olhos, na pressão do teu olho, um grande movimento de saúde em toda a inervação, inclusive nesta região aqui. Tudo que é inervação, que corresponde ao olho, o Senhor Deus está curando, desinflamando esta manhã aqui. O seu óculos vai te dar a entender que a refração foi feita certo pelo oftalmologista. Você não vai ter mais dor de cabeça, não vai ter mais sensação de tontura, mal-estar, porque a mão do Senhor chegou à origem dos fatos desta condição aí, e o nome do nosso Deus é louvado e glorificado na tua saúde. Então, no nome de Jesus, eu digo que tu estás curada, e que louvado e glorificado seja o nome do Senhor entre nós esta manhã aqui. Amém. Elão e os seus descendentes não poderiam jogar fora o que era interessantíssimo para eles, e importantíssimo. A Bíblia, ela é um paradoxo, sim, mas ela é exata, e ela não pode ser excluída do contexto. Porque em algum momento Jesus diz: quem não deixar para me seguir, não negou-se a si mesmo. O que ele está dizendo?
quando é um problema que serve como desculpa, inclusive para nós, não o buscarmos corretamente, aí nós devemos resolver o problema e não abandonar, porque Jesus não abandona ninguém, e a Bíblia nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais desmantelado, mais Jesus gosta. Aí ele chega e faz uma obra que ninguém conseguiria imaginar anteriormente. Na minha família tem pessoas que hoje eu olho e digo, Jesus, o Senhor faz milagre ainda. E ele faz. Apesar de Deus ter nos dado o privilégio de todos terem nascido no berço evangélico, alguns deram uma voltinha, e estas voltinhas foram bem perigosas. Mas a oração dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, elas não ficaram paradas no teto. Eles não viram, alguns não viram, mas nós hoje, que somos a segunda geração, vemos a fidelidade de Deus em estar trazendo de novo. Desacreditados e perdidos que estavam aí no mundo. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora não era hora de se abandonarem, era hora de estarem unidos. Esta não era uma direção dada por Deus para a resolução daquela causa, porque geraria um problema maior, já começariam a reconstruir, faltando uma base, que era a base da família. A célula máter da sociedade. Como eu estava dizendo, somos diferentes, cada um com uma cultura. Deus me mostra filas, muitas filas. Elas têm a condição de ordem profissional, envolvendo a sua história. Muitas filas. Primeiro, você não consegue discernir em qual deve entrar. E quando entra em uma, é decepcionado, porque quando está chegando por perto da sua vez, dão a entender que você tem que voltar ou ir para outra, ou voltar lá para trás, começar tudo novamente. Então as coisas não têm andado do jeito que deveriam, são muitas decepções, muitos recomeços, e você está precisando de uma direção de Deus para agarrar uma oportunidade ou definir realmente o que quer para dar sequência e ser vitorioso, pois a mão do nosso Deus está estendida esta manhã a teu favor, e esta condição de aparência de perdido, estas injustiças, inclusive porque existem injustiças, as tuas habilidades não são exigidas e usadas como poderiam, e quem não tem habilidade ou não pagou o preço como você, parece que consegue oportunidade mais rápido, são verdadeiras injustiças, mas a mão do Senhor está estendida a teu favor. E a mão do nosso Deus vai te direcionar para uma nova fila, e nesta fila a porta vai se abrir, e vai se abrir de uma forma extraordinária. Estes 4 anos aí de dificuldade serão ressarcidos de forma bem urgente dentro desta nova oportunidade. Deus vai ser glorificado na sua história. Então pode ficar em paz, que Deus vai te surpreender dentro desta nova etapa de história aí na fila nova. Ou seja, Ele vai te colocar numa fila nova. E agora vai dar certo o negócio. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Cada um aqui é diferente do outro. Cada um tem o seu próprio gosto, a sua própria personalidade. Isto é até salutar. Já pensou se fôssemos todos iguais? Não seria uma coisa agradável. Todos, já pensou se tivesse só verde, azul e rosa, ou as cores primárias? Eu nem sei quais são as cores primárias, não lembro mais. Faz muito tempo que eu estudei. Só que isso aqui vai me denunciar, porque minha esposa é professora de educação artística, ela vive falando lá. Então, eu não ouvi direitinho a aula que ela deu lá para as crianças, né? Mas eu não lembro. Mas já pensou se só existissem as cores primárias? Elas formaram as secundárias, as terciárias, e deu aí, olha, a diversificação de cores
do nosso Deus. Como família também, nós temos hábitos diferentes. Quando nós nos casamos, nós passamos por um momento de adaptação. E é o amor que vai ajudando a superar. E quanto mais o tempo vai passando, mais este amor vai crescendo, porque nós vamos nos ajustando cada dia mais, nos conhecendo no olhar. Na família do Senhor também é assim. Aqui eu tenho que suportar algumas condições diferentes do apóstolo aqui. Ele não pode ser igual a mim. E é nisto que nós vamos nos ajustando. E é nisso que vai crescendo o corpo, porque Jesus veio para todos. Isto é extraordinário. Mas Sazak, desesperado, querendo ouvir a voz de Deus, ouvindo que era necessário não incorrerem nas mesmas falhas da geração passada, passou 70 anos cativo, ou 40, não sabemos a idade dele. Quando ele ouve Esdras, depois Neemias, convocando o povo para realmente dar continuidade ao projeto do Senhor, num momento de desespero, ele diz: então vamos deixar tudo que não era de Deus. E aqui era a família, não poderia de forma nenhuma, porque também o nosso Deus é especialista em reconstruir famílias. E se eles estavam dispostos a recomeçar, eles precisavam ter esta noção. Tudo partiria do zero. Tanto a reconstrução do templo, a reconstrução da casa, a reconstrução da vida espiritual. E aqui era proposto a eles também a reconstrução da família. Agora, estes filhos, estas esposas, elas estariam conscientes: opa, Deus nos trouxe para o melhor. Elas ouviriam: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Ageu profetizou isto. Eu quero concluir, mas eu quero dizer, repetindo mais uma vez, não se resolve um problema, não se conserta um erro cometendo um erro maior. Deus não age na destruição, não. E agora era a hora de reconstrução. Então o Senhor sabia que havia possibilidade deste povo fazer parte daquele novo povo que reconstruiu Jerusalém. Senão o Senhor tinha resolvido já o problema na Babilônia. Não ficariam abandonados à porta da cidade. Não abandone a porta da sua casa. Problema algum, resolva o problema. Não empurre com a barriga situação alguma, enfrente o problema, porque aí a mão de Deus chega e age da vitória. Agora, quando nós deixamos a desejar, nós comprometemos a fé, nós comprometemos o agir de Deus, nós podemos servir de motivo de escândalo, de escárnio. Quem é esta família aqui? Quem é esse? Que é aquilo? Que empresa é essa? Deixaram por aí, abandonaram aí. Está aí um terreno abandonado, está aí uma empresa abandonada, está aí um carro abandonado, está aí um filho abandonado, está aí uma esposa abandonada. Deixaram aí, olha, e disseram que vão reconstruir, que Deus era no negócio. Não! Deus não age assim. Então, que nós sejamos sábios no momento de reconstruir e enfrentemos as coisas de verdade. Tudo é para ser reconstruído. Se veio 1254, é porque Deus permitiu que 1254 do progenitor Elão
fossem parte integrante da reconstrução de Jerusalém. Não era 1253, nem 1250, nem 830, nem 220, não. Eram 1254, todos importantes na reconstrução. Não podia ficar ninguém de fora. Então que Deus nos ajude, irmãos, a sermos vitoriosos de verdade. Irmã, você está de preto com um cabelinho branco. Levante a sua mão, por gentileza. Ali, Primeiro a mão de Deus me mostra como se fossem mãos aqui assim. Estruturas de mãos. De ferro, né, diríamos assim. Elas vêm nesta região da irmã. Depois elas vêm um pouco aqui no meio. Depois elas vêm na condição lombar, e o nosso Deus não é obsceno. Depois elas vêm na condição dos ossos do quadril, e elas vão dando um toque na direção relógio. A mão de Deus está dizendo, a voz de Deus está dizendo a mim que está fazendo um movimento de saúde na estrutura da tua coluna, principalmente na parte interna dos teus ossos, porque ali só Ele pode entrar, porque Ele sabe como forma o osso no ventre da grávida, como diz Salomão. O Senhor está entrando na estrutura interna. Há uma descalcificação nos teus ossos, uma fraqueza interna nos ossos, acentuados na coluna, mas em toda a extensão óssea do corpo. Nos braços, no antebraço, aqui assim, olha. Nas pernas, principalmente do joelho para baixo, há uma descalcificação muito grande. Isto já provocou, inclusive, em todas as juntas, como se houvesse uma artrite. Tem hora que dói e parece que a senhora está estalando tudo. Mas a mão do nosso Deus trouxe cura a este mal agora. O Senhor está injetando remédio e curando. O remédio dele cura. Injetando remédio interno na coluna e nos ossos. E tudo isso acabou agora e o nome do nosso Deus é glorificado no negócio. Aleluia. Outra coisa interessante. Deus me mostra cartas. Cartas fechadas, envelopes de cartas. Eles têm remetente e destinatário direitinho. O remetente destas cartas é o Espírito do Senhor Jeová. Os destinatários são a sua família. O Espírito do Senhor Jeová colheu a sua oração, que não é de ontem nem de hoje, e que ela tem sido em muitos momentos pelos conflitos e pela dificuldade, e por tudo que o inimigo tem agido, elas têm sido quase que de sangue, porque o negócio ficou grave. Mas o Espírito do Senhor Jeová recolheu a tua oração, e ele escreveu cartinha por cartinha, selada por Deus. Haverá um grande movimento espiritual na tua família. Este movimento traz libertação, entendimento a conflitos inesperados por coisas pequenas. Esta carta traz resolução a estes problemas, união, paz, e depois haverá salvação, e o nome do nosso Deus será glorificado de maneira bem extensa na sua família. Tu vais testificar a fidelidade de Deus, tu vais colocar espécie no envelope, vai depositar no gasofilácio, que é algo proposto dentro do teu coração, fechado com ele, e o nome do nosso Deus será exaltado no negócio. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Aqui, minha querida, de braço cruzado aqui, com a blusa cinza. Faça assim, olha. Isto. Daqui Deus me mostra o seguinte. Como se houvesse. Quando a gente vai... Eu não lembro de ter tomado, né? Mas quando a gente vai no PS, com dificuldade respiratória, eles vão nos... dar inalação. Deus está me mostrando um aparelho de inalação nas suas narinas aqui assim e também na boca. É um aparelho de inalação do céu. Deus está fazendo uma grande limpeza em todas as tuas vias respiratórias esta manhã aqui. Até dores nas costas que você sente eram porque o teu pulmão estava comprometido. Ele não suga a quantidade de
oxigênio necessário, trazendo canseira em você, porque o coração não recebe a quantidade de oxigênio necessário para fazer todo o bombeamento sanguíneo. Você tem até sensação de inchaço, mas a origem do problema estava aí, na condição respiratória, cardiorrespiratória. Deus está fazendo um movimento de cura, você vai respirar normalmente, sem dor, sem ardor, sem mal-estar. A partir de agora, as dores nas costas vão sumir de forma automática. Você vai perceber que vai estar desinchando, e o nome do nosso Deus será glorificado nesta história. Deus não vai te deixar tomando um medicamento de uso contínuo. Deus está te libertando desta situação. Ele não está ministrando no meu coração que você toma e nem que não toma. Ele está dizendo que você não vai tomar, porque Ele está te curando e Ele será glorificado no negócio. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Se você tivesse medo de mim, aí eu ia rir, porque você não tem o porquê ter medo de mim. Aqui, olha, com o braço cruzado. Eu ia rir. Você não teria o porquê ter medo de mim. Se você tivesse medo do apóstolo, também não teria motivo. Você não tem medo de mim, não tem medo do apóstolo, não tem medo de ninguém. Você tem medo de você. Medo de você. Você sentado me ouvindo é um milagre do céu. Porque os planos do mal eram ceifar a sua vida. Mas a mão de Deus se estendeu em te dar proteção e te fazer estar vivo hoje para ouvir a voz do Senhor. Então você tem medo de você. Deus não aponta o pecado de ninguém. Eu não acredito neste Deus, tá? Então não é isso que eu vou dizer agora. Você tem medo de você e um desejo fora do comum de mudar um pouco mais. Mas algumas coisas, elas parecem impossíveis, principalmente o autocontrole no falar. Muitas oportunidades se passaram porque você não conseguiu ficar calado. E como você queria ter condições de ficar calado, mas não consegue. É como se fosse uma maldição que segue quando menos pensa, só que você pode estourar, xingar, mas isto é tudo de boca para fora, porque eu estou me dirigindo a um coração manteiga derretida, que não consegue expressar isto. São resíduos traumáticos dos dias de ontem. Você tem certas resistências a algumas figuras importantes na história. Você tem resistências por conta de referências e situações que aconteceu desde criança. Mas a mão de Deus está estendida hoje. A mão de Deus vai fazer um movimento na tua condição emocional. Ele pode. E Ele está apagando algumas coisas da memória. O que aconteceu na sua casa não vai acontecer no seu lar agora. O que aconteceu lá na sua casa de pequeno, as dificuldades de paternidade que você tem, elas não vão te seguir no pensamento e no medo. Não vai acontecer na tua casa o que aconteceu ali. O Senhor está curando você. Deus está te dando autocontrole. Deus vai fazer um rebuliço fora do normal de autocontrole dentro de você. E o Senhor manda eu te dizer que Ele vai trazer oportunidades desperdiçadas novamente para você. No sentido profissional, financeiro da palavra. Oportunidades foram desperdiçadas. Eu volto a dizer, o Deus que eu sirvo não aponta a falha de ninguém. Não tinha que começar as minhas aqui. Ia sair todo mundo correndo, porque perfeito é só Deus. Nós estamos arrumando a perfeição. E dia após dia crescendo na graça e no conhecimento. Deus está fazendo um grande movimento de vitória dentro de você. O nome do Senhor vai ser exaltado na sua história. Você não vai ter mais sensação de perseguição, porque há uma sensação de perseguição. Parece que tem hora que vozes do além querem dar opinião errada ao que você pensou. É como se fosse uma síndrome do pânico espiritual. Isto vai cair por terra hoje. Não passam muitos dias, o Senhor já vai sinalizar vitória a você e você vai testificar a fidelidade de Deus na tua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus.
Deus não traria 1.254 familiares de Elão para em Jerusalém entrar 1.250. Não. Todos que saíram precisavam entrar. E todos eram importantes para a reconstrução. Até adversidades que temos, elas se tornam tijolos para as nossas reconstruções. Sabia? E, inclusive, quanto mais adverso for o momento, se olhar pelo olho espiritual, mais lições ele tem para deixar. Deus não divide para somar. Deus não abandona para reconstruir. Não. Isto não acontece. Pastor, eu não estou desrespeitando posição. É só forma de expressão. Quando eu penso, já escapou. Não são 20 dias dentro da igreja que tem outra forma de expressão, mas que está arrumando para o céu, do mesmo jeito. Jesus não vem buscar placa de igreja, não é? Deus me mostra como se o eletricista abrisse aí essa canaleta que passa os fios por dentro. Deus me mostra a cabeça do Senhor e toda a condição neurológica. Alguns nervos, eles querem ainda dar um curto-circuito. Mas o Senhor está emendando nervinho por nervinho esta manhã aqui. Deus está fazendo um grande movimento de vitória em toda a inervação da cabeça do Senhor. Eu sei o problema que ele passou, porque ele também me disse. Então, Deus está fazendo, emendando nervinho por nervinho, o vermelho com o vermelho, o verde com o verde. Tinha hora que o verde queria colar no azul, o azul queria colar no vermelho, da tontura, da dor e pontada. Isto está acabando agora. Inclusive a coordenação motora das pernas poderia ficar comprometida. Não vai ficar porque Deus está emendando corretamente, certinho, um ao outro. Haverá um testemunho, um culto de louvor e gratidão, e o nome do nosso Deus aqui será glorificado nisto. Amém. Louvado seja o Senhor. Lá atrás, irmã, de óculos, você tem uma blusa escura e uma branca. Faça assim, por gentileza. Isto. Daqui Deus me mostra o seguinte. Como se fosse uma agulha extremamente fina. Ela vem na região do coração da irmã. Uma agulha extremamente fina. E vamos dizer que esta agulha, ela faz alguns buraquinhos. Alguns buraquinhos. No que ela faz esses buraquinhos, o coração da irmã se acomoda melhor. Porque, vamos dizer, tinha ar preso ali dentro. Isto não é um movimento cardiológico. Mesmo se fosse, ele tem formas de expressão para eu entender. Mas isso não é um movimento cardiológico. A irmã não está com um problema no coração. Isto é um movimento de ordem espiritual e que envolve sentimentos e emoções. Certas situações, de alguma maneira, elas pesam no coração, elas afligem os sentimentos, elas questionam as emoções e elas confrontam, ou seja, a irmã é extremamente analítica e observadora, e isto parte começando por si. Então não adiantaria nem eu dizer dois blá 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 blé 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 aqui não, que a irmã é inteligente o suficiente para não se deixar levar. É uma habilidade que foi desenvolvida pelas decepções. As decepções nos sentimentos, elas criaram esta habilidade de autoconhecimento, até de percepção. Eu me dirijo a uma psicóloga. Deus não está me dizendo que a irmã é psicóloga. Eu me dirijo a uma psicóloga formada por si, nas adversidades. Só que de alguma forma isto pesava, bloqueava, intimidava, trazia algumas cobranças
e as culpas das cobranças da irmã é consigo, não é com ninguém. Mas no toque desta agulha do céu, o Senhor trouxe liberdade. O teu coração está sendo curado esta manhã. O teu coração está sendo curado esta manhã, ajustado certinho nas condições de sentimentos. O nome do Senhor Jeová vai ser glorificado na sua vida, e a irmã ficará perplexa e admirada com a forma maravilhosa de Deus trabalhar num processo de restauração e de reconstrução nas tuas emoções. A irmã ficará admirada. Amém. Outra coisa importante, Deus me mostra papéis. Esses são papéis que são documentos. Eu não posso precisar em qual área são esses documentos. Eles precisavam de chancelas para eles serem verídicos, diríamos assim, autenticados, comprovados. E a mão de Deus está descendo em documentos da irmã. E ele vai colocar chancelas. O órgão que precisa efetivar, declarar como verdadeiro, como propriedade, como vai ser movimentado por Deus. O que é teu ficará em tuas mãos, e o nome do nosso Deus será glorificado nisto. O Senhor está movimentando e vai ser chancelado. Juízes terrenos serão usados por Deus para ajuizar causas a teu favor como ganhas. E Deus será glorificado de maneira bem extraordinária. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Louvado seja o nosso Deus. Deus não divide para somar. Que fique isto começando por mim. Você pode continuar tocando na casa do Senhor, desenvolvendo a sua habilidade musical. Mas há um projeto de Deus aqui, na palavra com você. Talvez eu não seja o primeiro e posso não ser o último que traga do céu esta notícia a você. Não há uma facilidade sua em digerir isto. Não é um plano que foi elaborado, te assusta. Você tem conflitos com a possibilidade da capacidade, das dificuldades que envolve esta chamada. Então, há situações aí que precisam ser tratadas, e só Deus pode tratar. O Senhor vai começar a te trazer uma conscientização, que você está tocando, servindo ao Senhor na casa dele, amém por isso. Mas que você também vai servi-lo como um instrumento que transmite a palavra. Então ele vai começar a acelerar um processo. Você é extremamente autodidata em muitas coisas, uma inteligência bem aguçada, um ouvido extremamente sensível, exigente consigo mesmo, enjoado, não é uma coisa comum. As coisas precisam ser bem elaboradas para a sua história. E Deus tem conhecimento de tudo isto. Inclusive, isto atrai ainda mais ao Senhor. Atrai o coração de Deus. Porque Ele sabe que quando Ele te der a responsabilidade de transmitir a palavra, você vai à fonte correta buscar, não à internet para repetir ou replicar. Deus tem conhecimento desta sua dedicação. E Ele diz assim, Ele vai começar a trabalhar por dentro de você, vai acelerar processos de etapas na sua vida. Deus vai acelerar processos de etapas na sua vida, de ciclos que precisam ser definidos, e o nome dele vai ser glorificado na palavra, na tua história, e você vai testificar a fidelidade e a misericórdia do Senhor nisso. Amém. Meus queridos, que Deus possa abençoá-los ricamente, e que, começando por mim, saiamos daqui esta manhã com uma palavra rema,
Nós não podemos resolver um problema causando outros. Deus não divide. Deus não subtrai. Deus não deixa de fora. E que nós estejamos conscientes nos momentos de reconstrução, aproveitarmos a oportunidade e fazermos tudo certinho. Então há também uma oportunidade de reconstrução para nós esta manhã. Amém, meus queridos? Que Deus em Jesus Cristo possa abençoá-los. Muito obrigado pela oportunidade e que todos nós saímos daqui alcançados pela fidelidade do Senhor. Amém?